Muito bem, vamos continuar aqui então agora mostrando como que se faz o dimensionamento da proteção para a série fotovoltaica, para subarranjo fotovoltaico e para arranjo fotovoltaico, quando for o caso. Então, para uma série fotovoltaica, o dimensionamento é feito baseado nessas duas equações. Então, sempre o IN é a corrente nominal do dispositivo de proteção. Se for um fusível, por exemplo, fusível de 10 amperes, 16, 20, 25, assim por diante. Fusível é a mesma coisa. Então, como que eu escolho? Primeiro, a única assim, é bem fácil de fazer para a série fotovoltaica. A corrente nominal do dispositivo de proteção tem que ser maior do que 1,5 vezes a corrente de curto-circuito do módulo, para evitar que ele atue indevidamente devido à corrente normal do módulo, e tem que ser 2,4 vezes menor ele tem que ser menor do que 2,4 vezes a corrente de curto-circuito do mesmo módulo. Então, basicamente é o seguinte: pega a corrente de curto-circuito, multiplica por 1,5 vezes, 1,5. Pega a mesma corrente de curto-circuito, multiplica por 2,4. Tem que ser um valor entre esses dois. E além disso, tem que ser menor do que a máxima corrente reversa que pode acontecer no módulo, que é aquela corrente máxima do fusível em série. Eu até coloquei um exemplo aqui para vocês de um datasheet, pessoal, como que vem essa informação desse IMOD Max OCPR. Ali tá em inglês, né? Maximum Series Fusing Rating. Então é a corrente máxima do fusível que é colocado em série com o módulo fotovoltaico. Então nesse caso aqui é 30 amperes, é um módulo muito potente. Geralmente os módulos fotovoltaicos mais comuns no mercado é por volta de 15 mesmo. Então vamos aplicar essa equação agora e ver como é que isso funciona. Então, tomando como referência aquele mesmo módulo que eu falei anteriormente, que a corrente de curto-circuito dele é 9,45 e o fusível máximo em série que pode ser colocado com ele é 15 amperes. Então, basicamente, vou aplicar a fórmula. Vamos pegar aqui depois da seta, 1,5 vezes a corrente de curto-circuito, 2,4 vezes a mesma corrente de curto-circuito. Cheguei à conclusão que o meu disjuntor tem que estar o meu fusível, entre 14,18 amperes e 22,68 amperes. Tem que ser algum valor entre esses e tem que ser menor que 15. Então, porque o máximo fusível em série que eu posso pôr com esse módulo é 15. Então, percebam que ficou bem justinho ali. Então, eu teria que descobrir aí um fabricante, alguma marca que eu consiga colocar um valor aí de proteção nominal entre 14,18 amperes e 15 amperes. Então, esse é o dimensionamento feito para uma série fotovoltaica, lembrando que quando for obrigatório. Quando não for, pode colocar? Claro que pode, mas não é necessário, porque a gente sabe que a norma vai garantir que isso não é necessário, porque realmente não há risco de uma sobrecorrente ali causar defeito no seu sistema. Agora, para o subarranjo fotovoltaico, é um pouco mais simples, na verdade. Como o subarranjo fotovoltaico são vários módulos fotovoltaicos, várias strings em paralelo, como que eu faço para dimensionar? Olha, a corrente nominal do meu dispositivo de proteção tem que ser maior do que 1,25 vezes a corrente de curto-circuito do subarranjo, e essa corrente nominal tem que ser menor do que 2,4 vezes a corrente de curto-circuito do arranjo. E o que é a corrente de curto-circuito do arranjo? Basicamente, pessoal, é a corrente de curto-circuito do módulo vezes a quantidade de strings. Então, aquele módulo, por exemplo, que tem 9,45 amperes, se fosse um sistema com 3 strings em paralelo, é 9,45 vezes 3. Esse é a corrente de curto-circuito que vai acontecer se eu curto-circuitar o subarranjo. Então, é todas as strings em curto-circuito ao mesmo tempo. Então, bem simples também, né, pessoal? Essa parte aqui é bem simplificada, bem mais fácil que o outro, que tem duas condições para atender. Então, vamos ver um exemplo aqui. Olha só, a gente tem aqui um subarranjo fotovoltaico com 9 strings. Então, nessa imagem aqui seriam 9 strings em paralelo com aquele mesmo módulo da Canadian Solar que eu usei até agora. Então, primeira coisa, eu vou calcular qual que é a corrente de curto-circuito do subarranjo. Então, vai ser 9,45, que é a corrente do módulo, vezes a quantidade de strings, 9. Deu 85,05 amperes, que vai ser a corrente de curto-circuito se eu curto-circuitar onde está o A aqui, os terminais A. E aí eu jogo na equação. Então, 1,25 vezes a corrente de curto-circuito, 2,4 vezes a corrente de curto-circuito. Então eu descobri que o meu dispositivo de proteção ele tem que estar entre
106,31 amperes e 204,12 amperes. Então notem que quanto maior for o sistema, mais fácil fica de fazer esse dimensionamento, né? Fica mais distante esses valores. Até porque aqui também não tem aquela segunda restrição, né? Então fica bem tranquilo de se fazer isso. E agora, por fim, quando você vai dimensionar uma proteção para o arranjo fotovoltaico como um todo, é a mesma regra que a gente viu para o subarranjo. Só que agora vai entrar a corrente de curto-circuito do arranjo e não do subarranjo, né? O que faz todo sentido. Então, no caso aqui, né, estou colocando a imagem completa, se eu precisasse colocar uma proteção contra a sobrecorrente, aqui onde está o C, bem na entrada da UCP, eu teria que calcular qual que é a corrente de curto-circuito máxima do arranjo inteiro. Né? Se eu encostasse um polo no outro aqui, qual seria a corrente? Então, é a corrente de curto-circuito do módulo vezes a quantidade de strings que tiver aqui. Então, se tiver 10 subarranjos, tem que pegar todas as correntes de todos os subarranjos e somar. Certo? E aí, a localização do dispositivo de proteção contra a sobrecorrente. Então, sempre que está o A, é a string. Lembrando que a proteção em corrente contínua, ela tem que pegar os dois cabos. Então, você pode ver que tem aqui o cabo do positivo e o cabo negativo também, né, na mesma proteção. O subarranjo é o B, então eu já tinha mostrado para vocês, e o arranjo é o C. Certo? Então, vou partir essa aula mais uma vez, a gente continua em outro assunto.